Galera, um dos maiores mistérios que assola toda a história de Kaiju número 8 é por que o Kafka foi o escolhido especificamente para ser o Kaiju. Poderia ter sido qualquer outra pessoa, ou até um amigo dele que estava lá do lado, né? Só que tem muita gente que diz que isso pode não ter sido por acaso, até porque o Kaiju, quando infectou ele lá, falou que tinha encontrado ele, tinha achado, né, que ele estava realmente procurando. E isso levantou, tipo, uma série de dúvidas absurdas sobre quem o Kafka realmente é, quem ele foi no passado, quem são os ancestrais dele. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa história para poder entender e ver aonde isso tudo vai, né? De ponta a ponta. Então já vem com aquela tua pipoquinha marota, aquele suco e bora pro vídeo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, o mundo de Kaiju número 8 tá começando a aparecer aí, né, frequentemente. E agora, muita gente já me pediu pra falar sobre esse anime e estamos aqui com uma das maiores dúvidas no geral. A gente sabe que o mundo, obviamente, repleto de Kaijus. O Kafka Ribino nunca imaginou que ele próprio se tornaria um Kaiju. Só que entre os personagens de Kaiju número 8, por que o Kaiju, o voador lá, aquele mosquitão, identificou e escolheu o Kafka como hospedeiro? Essa é a grande questão da vez, tá? Claro, muitas pessoas acreditam que o Kafka ele foi escolhido como anfitrião do Kaiju voador por um motivo diferente de ser o principal protagonista da série. Ah, porque tem muita gente que pode falar também, não, pô, ele é o prota, tem que ser. Tá, não necessariamente, tá ligado? Isso daria até muito mais sentido, ter uma construção de história e tudo mais. Existem coisas também que comprovam que não foi à toa que ele foi escolhido. Então, pra gente começar, vamos direto para aquela parte depois da luta do Kafka lá e do Ishikawa, que era o amigo dele, contra o Yojo, né, que era um Kaiju menor, que quase acabou com a vida dos caras lá no primeiro episódio. Eles foram enviados pro hospital, tiveram todo o tratamento lá, e enquanto os dois estavam deitados na cama do hospital, aí eles começaram a conversar, né? O Reno convidou lá o Kafka para poder se juntar a ele nos testes do alistamento da Força de Defesa Anti-Kaiju, e ele também agradeceu ao Kafka pela coragem de ter salvado a vida dele. Em troca, o Kafka decidiu que ele faria o quê? Perseguiria todas as aspirações pela segunda vez. Em vez de fugir dessas paradas, ele ia tentar se tornar. Só que no calor do momento ali, um pequeno e Kaiju completamente não identificado, voador, apareceu, se materializou diante do Kafka, agarrou o corpo dele do nada. Esse Kaiju voador, ele parecia mais esperto, inclusive, do que os outros Kaijus, porque ele falou. O que já era uma surpresa, né? Porque os Kaijus normalmente não conseguiam falar. E ele anunciou naquela hora, abertamente, que ele tinha encontrado o cara que ele estava procurando. Daí ele foi lá e começou a entrar na boca do Kafka, transformando ele no Kaiju número 8 que a gente conhece. E aí é que começam as teorias. Depois disso, o Kaiju, ele continuou vivendo dentro do corpo do Kafka, até mesmo, né, substituindo o coração humano dele por um núcleo normal de Kaiju. Ele entrou no corpo do Kafka em segundos e transformou o Kafka num Kaiju mais rápido do que ele podia imaginar. E isso mesmo que a mente e as memórias deles permanecessem intactas. Os dois praticamente estavam coexistindo a partir desse momento. A primeira teoria surgiu a partir daí, sustentando que o Kafka, ele na verdade tinha uma produção de energia naturalmente menor do que os outros humanos, o que tornava ele um excelente hospedeiro que não poderia revidar depois de ser habitado pelo Kaiju. Seria muito mais fácil pro Kaiju se manter dentro do corpo dele, ele não ia ser expulso nem nada, pô, tá lutando contra alguém fraco. Nesse caso, o Kaiju poderia usar o Kafka justamente para causar estragos sem encontrar qualquer resistência ou se opor se expor nesse processo aí, né? Fora que o fato do Kafka ser muito fraco, né, é um fator até interessante porque o Kaiju poderia manifestar todo o seu poder dentro dele a partir daí, né? Tipo, sobrepondo toda a habilidade que o Kafka não tem. Seria majoritariamente poder de Kaiju. Se ele fosse muito mais forte, isso não aconteceria. No caso, mano, o Kafka, ele tem lá os 0% dele. Então o hospedeiro é mais do que perfeito. Ele juntou o útil, o agradável e a perfeição, né? Pra ir como um parasita parar dentro do Kafka pra poder liberar o poder todo. Tanto por isso que o Kaiju número 8, que é ele, se tornou o mais poderoso que tem nessa história toda. Em outras palavras, para ficar mais simples, o Kaiju que pegou ele provavelmente estava caçando alguém com que ele pudesse se conectar. E o Kafka era o par potencial mais próximo e perfeito para ele. Só que isso aí gera muitas controvérsias, galera, porque não explica o porquê
que ele falou "eu te achei", né, quando encontrou lá o Kafka. E aí é que entra a teoria que muitas pessoas acreditam que o Kafka sempre foi um kaiju, ou parte kaiju pelo menos, né? O que poderia explicar isso tudo, porque, entre outras coisas aí, o kaiju voador tinha afirmado, né, tinha jogado essa parada, e se a gente for parar pra pensar, ó, pensa só, o kaiju quando encontrou o Kafka, ele falou com o Kafka através do pensamento, uma parada psíquica e tudo mais, o que todo mundo não percebeu. Por quê? Até o Ishikawa não ouviu absolutamente nada, nenhum barulho. Ele estava lá, ele não sentiu nada. Agora, o Kafka sentiu. Inclusive, o bicho estava conversando de boa com ele. E o Kafka fez aquele barulho lá e tal, tanto que o Ishikawa só viu ele depois que ele já tinha se transformado em kaiju, quando ele estava se contorcendo e tudo mais. Então assim, depois disso, não tendo escolha, sabendo que as forças de defesa matariam o Kafka se soubessem disso, eles começaram a correr. Mas o Kafka sentiu um miojo aparecendo e aí ele foi lá e derrotou esse monstro, salvando uma criança. Pois bem, daí geram outras partes de teorias que a gente vai falar mais pra frente, da por que ele tá matando outros kaijus, né, ou por que ele tá querendo salvar as pessoas. Bom, mas voltando aqui porque a gente tá falando, isso começou a sugerir que o Kafka tem algo especial que atrai os kaijus. Você sabe ou não, ele pode sentir quando os kaijus estão se aproximando dele de alguma forma, o que sugere uma certa conexão, aquilo que a gente falou, conexão psíquica, que nos leva à teoria de que o Kafka pode não ser completamente humano, mas descendentes de kaijus que podem se tornar humanos, ou um meio kaiju. Outra prova disso é que lá no arco do capturado lá, durante a luta do Kafka contra o diretor-geral, o Isao, né, o kaiju dentro do corpo do Kafka, ele assumiu o controle da mente do Kafka pra ir com tudo contra o Isao e ferir ele gravemente, tentar matar o cara, tá ligado? Só que pro grande choque e impotência do Kafka ali, dentro do corpo dele, o Kafka conseguia ver o kaiju ordenando que ele matasse, né, e chamando ele de kaiju. Isso ficou meio que subentendido, tiveram duas interpretações. Poderia ser que ele estivesse chamando o Kafka de kaiju, ou que ele estivesse chamando o inimigo, né, o Isao de kaiju. No clímax disso tudo, o Kafka até conseguiu recuperar o controle depois do corpo dele e voltar a ser humano, antes dele matar o Isao, graças a Deus. Mas pelo fato dele ter sido chamado ali, gerou muitos rumores dele já ser um kaiju ou tá sendo consumido pelo kaiju, pelo parasita que tá dentro dele, se tornando de fato um kaiju mais pra frente. Tipo aquela viagem lá do Bleach, tá ligado? Pra quem já assistiu o Bleach sabe do que eu tô falando, o Ichigo conversando com o Ogichi ou com o Zangetsu, daquele mundo paralelo dentro dele. É mais ou menos essa parada aí. Só que pra isso também tem uma outra teoria falando que os kaijus, eles se reproduzem sem um parceiro, o que significa que eles não têm muitas variedades nos genes dele. E se eles se transformarem em humanos, eles conseguem reproduzir de uma forma normal como um ser humano reproduz, e traz novos genes à sua espécie. Esse pode até ser uma estratégia para eles começarem a sobreviver mais, já que a humanidade começou a se tornar mais proficiente, né, em conseguir caçar os kaijus. E o interessante aqui desse mosquitão que infectou o Kafka aí, e também o kaiju cogumelo lá, o humanoide, é que ele sugere que os kaijus e os humanos já têm um conflito muito maior por trás do que a gente conhece da história, sugerindo inclusive uma grande guerra iminente na qual vai acabar que o Kafka e os outros como ele podem ficar presos no meio. Mas também existe uma outra forma de explicar isso daí. E se o Kafka ele sempre foi um kaiju, provavelmente um dos pais dele era um kaiju. E aí, o kaiju que entrou nele era na verdade um parasita, sacou? Já que eles destruíram o seu próprio Honju, né, que seria o hospedeiro dele, aonde ele morava, ele estava procurando um novo kaiju que ele conseguisse entrar no corpo e morar. E o único por perto era o Kafka. E ele ficou lá, né, meio que sentindo o cheiro, ou de alguma forma tendo uma conexão, sentindo que o Kafka estava por perto, e conseguiu chegar e falar, putz, te encontrei, agora eu vou entrar em você. Vai lá, entrou no corpo dele e despertou a parte kaiju do Kafka. Resumindo, o kaiju do Kafka, ele não é um kaiju, mas sim um parasita que precisaria de um hospedeiro, né? Aí que seria o Honju. Para sobreviver, o único hóspede que ele conseguiu encontrar foi o nosso querido Prota lá. Isso, olha só, essa coisa de parasita até veio na cabeça aqui, porque o primeiro volume sobre os insights lá de kaiju, existe essa possibilidade, justamente porque ele é completamente diferente de todos os kaijus vistos até agora na história. Outra teoria interessante também, né, fazendo toda a mudança, é que o kaiju que está dentro do corpo do Kafka agora, ele pode ter possuído um dos seus ancestrais há bastante tempo, já que em um certo momento o Kafka teve uma visão de um samurai ali, quando ele estava treinando lá no templo e tudo mais, e já foi dito que os usuários das armas numeradas, que são as armas vindas dos kaijus, né, é que você matasse o kaiju, pegasse algumas partes do corpo dele, criasse armas a partir disso, ou transformar eles em armas. Cara, você poderia ter a visão do usuário do passado, né?
E aí ele teve aquela visão do samurai, que, cara, samurai ó, já existia há muito tempo na história, entendeu? Então poderia ser que esse Kaiju tivesse vindo de um ancestral dele. Outra teoria também sugere que o Kafka não se preocupa com a segurança dele. Como assim, Vênus? O que a segurança tem a ver com ele se tornar um hospedeiro ideal, né, para um Kaiju? É simples, galera. Acontece que, como o Kafka lá, ele também teve muita exposição às células Kaiju por conta do trabalho dele, né, lá na empresa de limpeza, o cara era literalmente gari de intestino, sacou? Ele ia lá, fazia o trabalho pesado que as pessoas não faziam, limpava as partes de Kaiju que os outros trabalhadores não conseguiam limpar, não suportavam. Os órgãos internos mesmo, quando a gente falou, brinquei de intestino, mas são os órgãos internos, sacou? Então, a partir daí, ele não se preocupava com a própria segurança dele, fazendo essas coisas e acabando tendo uma certa exposição com o corpo do Kaiju. Ele poderia ter ficado com um cheiro muito forte de Kaiju nele, ou pegar alguma tipo radiação que modificou algum órgão, alguma coisa interna dele, o sangue, enfim, qualquer coisa disso. E isso também é posto à prova quando a Kikoru sentiu lá o cheiro e também pôde explicar por que esse bichinho voador aí, esse Kaiju voador, sentiu o cheiro de Kaiju nele, pô. Lógico, isso cortaria completamente a teoria de que o Kafka já era um Kaiju no passado, mas também seria uma possível explicação, uma coisa totalmente plausível de se colocar. E é até engraçado a gente falar disso tudo porque, em termos de poder, cara, o Kaiju que dominou ele parece ser um dos Kaijus mais fracos da série, com poderes ofensivos e defensivos muito baixos, que podem ajudar até ele numa lutinha ali e tal, mas não vai ser nada demais. Só que o Kaiju, ele parece agir mais como um parasita, como a gente disse, infectando efetivamente seres muito maiores do que ele e consumindo o hospedeiro por dentro, tanto física quanto mentalmente. E aí entra mais uma vez, na luta contra o Isao lá, que ele foi meio que consumido, né? Considerando que a infecção do Kafka gerou um ser tão poderoso quanto o Kaiju número 8, pode-se até sugerir que esse Kaiju voador aí, ele possui uma tremenda quantidade de poder latente, só que esse poder só é liberado quando infecta uma outra forma de vida. Então, o Kafka foi capaz de se transformar no Kaiju com habilidades reflexos aprimorados, ao contrário dos outros Kaijus, os Yonjus e os Honjus comuns, né? O cara se tornou um baita de um monstrengo. E é ruim pro Kafka revelar esse lado dele a todas as forças de defesa, porque tem uma grande chance da terceira divisão executar ele imediatamente ou entregar ele ao quartel-general para fazer vários experimentos muito dolorosos. Isso vai ser ruim. Só que esse Kaiju, parecido muito com um inseto que vive dentro do Kafka, ele tem um potencial de afetar a psique do Kafka, né? Transformando ele como se fosse numa pomba relógio. A qualquer momento o negócio vai dar ruim. E a partir do capítulo 106 do mangá, o Kaiju número 8, ele ainda estava lutando lá, né, como Kaiju número 8, contra o Kaiju número 9, que estava aterrorizando toda a cidade, com as habilidades destrutivas e tal. E com isso, muitos começaram a se perguntar sobre o futuro do Kafka. Principalmente sobre a chance dele de voltar a viver uma vida normal e parar com ele, tipo, sair esse Kaiju dele, enfim, ele voltar a ser humano. A gente sabe que ele quer exterminar todos os Kaijus do mundo, em uma particularidade que a gente também já vai comentar. Só que o fato do Kafka também ser um Kaiju agora, isso significa que talvez ele também tenha que morrer, dado ao lado do Kaiju dele? Bom, os fãs, a galera ali, toda a fanbase, tá esperançoso de que o Kafka seria capaz de se tornar normal novamente, se o Kaiju que estiver dentro dele morrer por sua causa, ou simplesmente sair. É possível que esse bichinho que parece um inseto, né, ele morra nesse processo todo aí, ou saia de dentro dele, só que por enquanto a gente não tem nada confirmado. Agora, com relação à particularidade que a gente tinha comentado aqui, né, da questão do lado do Kafka querer acabar com os outros Kaijus, temos ainda mais duas pontas do iceberg aí pra gente explicar. Uma pode ser que justamente o Kafka tenha essa vontade de acabar com os Kaijus, porque antes dele ser possuído por esse Kaiju aí, esse mosquito voador, ele já tinha falado com o amigo dele que ele ia se juntar ao exército lá, enfim, do extermínio dos Kaijus, e acaba que o Kaiju que tá dentro dele meio que segue os desejos do Kafka, principalmente por ele ainda ter o controle do corpo e da mente, parcial, né? E também temos um outro lado, que é que o próprio Kaiju que está dentro dele quer destruir outros Kaijus e salvar os humanos. Tanto que aconteceu, logo que ele se tornou Kaiju, ele exterminou um Honju lá que salvou a criancinha. E outra parte disso, voltando um pouquinho, né, para aquele esquema lá do Kaiju número 8 contra o Isao, quando ele tomou conta do corpo do Kafka, foi justamente por conta da arma do Kaiju número 2, que era a arma numerada que o Isao estava usando. Só que o Kaiju que estava no corpo do Kafka, mano, ele repetiu várias e várias vezes que ele queria matar Kaiju, sacou? Aí é aquilo, ele poderia estar chamando o Kafka de Kaiju, ou então que ele queria matar um outro Kaiju. Inclusive, ele chegou a nem ver mais o Isao
como o Isao, e sim como o Kaiju número 2 na frente dele. Tanto que apareceu na cena lá, Kaiju número 2 e enfrentar o Kaiju número 8. Pode ser um tipo de guerra de Kaiju na qual todos eles estão lutando para no fim ver quem é o mais forte. Ou esse Kaiju que esteja vindo para a Terra tá ali para quê? Manter o equilíbrio contra todos os outros Kaijus. Sinceramente, galera, isso não é uma parada que a gente nunca viu acontecer no Japão não, tá? Tá esquecendo do Godzilla? Godzilla tá lá para manter o equilíbrio contra todas as outras criaturas gigantes que aparecem. A história é totalmente parecida e pode ser que ele leve para esse mesmo padrão, até porque Godzilla é uma história, né, oriental, enfim. E também não é incomum a gente ver Kaijus que querem acabar e lutar contra outros Kaijus. A gente tem o Baco aí, cara, o tigre lá da mina. Pois é, ele é um Kaiju transformado em tigre. No caso dele, né, ele luta na divisão contra os Kaijus, só que ainda é considerado um Kaiju defeituoso. Eu acredito que isso seja principalmente por conta da natureza dele ser completamente diferente da natureza de um Kaiju normal, que só aparece lá para causar causa e destruição, sai quebrando a cidade e tudo mais, é um monstro descontrolado, né? Então se a gente for parar pra pensar, o Kafka também seria um Kaiju defeituoso. Ou melhor, um meio Kaiju defeituoso, né? Fora que a gente também tem uma outra teoria aqui, cara, que eu quase esqueci de mencionar. Existe uma possibilidade dos Kaijus serem criados por outros Kaijus. O Kaiju número 9 tá aí para provar isso. Ele já criou vários outros Kaijus. Pode ser que o Kaiju que infectou o Kafka seja uma criação, não do número 9 que eu digo, pode ser de outro, mas pode ser também do número 9, né, ou de outro Kaiju, que foi feito especificamente para infectar o Kafka. Tipo assim, ele foi criado e ordenado especificamente para ir atrás daquele cara, daquela pessoa. Ele olhou e falou, pô, vou lá. Aí quando chegou falou, caraca, te encontrei, me mandaram te pegar, te infectei. Aí ele vai lá, pum, infectou o Kafka e toda a história começa de novo nesse loop. Bom, família, todas essas acho que foram todas as teorias mais famosas e algumas que eu pensei, inclusive, para trazer para vocês aqui, né, para complementar isso tudo, porque o Kafka foi escolhido, é um mistério até hoje e acredito que ainda vai ser um pouco mais, pode ser que seja explicado só no final da história, mas eu quero saber aí nos comentários qual é a sua teoria. Bom, dessas aqui pode ter uma que seja favorita sua, tá? E se você tiver uma que você criou, comenta aí, porque é muito bom a gente poder conversar sobre teorias assim, sobre uma história nova, né? Muito legal a gente trocar essa ideia. Quem sabe a gente não cria uma baita de uma teoria junto aqui na nossa comunidade e no final das contas ela se torne verdade. Então comenta pra caraca aí. E se você curtiu e quiser ver mais Kaiju número 8 aqui no canal, é simples. Estoura esse like aí, aperta muito no botãozinho de like que me ajuda pra caramba aqui. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho também. Isso também é muito importante pra você se manter informado. É o sininho principalmente, que tu recebe a notificação quando sair vídeo novo de Kaiju número 8. Já já a gente tá de volta com muito mais curiosidades sobre essa obra, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!